Amém, amém. Mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em cada coração. E você que nos visita nesta noite, queremos agradecer a você pela visita na nossa igreja. Não nossa igreja, do Senhor Jesus, né? A igreja no qual nós congregamos. Então sejam bem-vindos e aproveitem ao máximo. Sei que vocês já estão aproveitando, tirando proveito, né, nos louvores da oração, do momento ofertório, mas que possamos também nesse momento de palavra, que possamos dar espaço para que o Santo Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. Querido, agora é o momento da palavra. Eu quero convidá-los. Vai aparecer ali na tela, irmão Antônio. Irmão Antônio vai colocar para nós ali um texto da mensagem desta noite. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 60 até o 66. Estará projetando ali para que nós possamos ler. Vamos ler de uma forma alternada. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os irmãos. Versículo 62 nos diz assim: que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Versículo 64, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Meia. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vamos orar. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tem nos dado, ó Senhor Deus, e tudo quanto tens a nos dar ainda. Agora que estamos aqui, ó Senhor Deus, queremos ouvir a tua palavra. Fale a cada um de nós, ó Senhor Deus, de uma forma bem particular, ó Senhor. E que possamos, ó Senhor Deus, receber a tua palavra, conforme a tua serva bem mencionou aqui à frente, ó Senhor Deus, que sejamos forjados, ó Senhor Deus. E quando nós somos forjados, é que o nosso caráter é provado, ó Senhor. Nós te agradecemos, não apenas pelos membros desta igreja que aqui se encontram nesta noite, mas também pelos nossos visitantes de outras igrejas que estão conosco e aqueles que ainda buscam uma igreja, ó Senhor Deus, para o qual congregarem, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós estaremos falando nesta noite sobre um tema do feriado que tivemos na semana passada. Semana passada foi 7 de setembro. E nós sabemos, na escola, que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, à margem daquele rio, deu o grito de independência. Estamos separados de Portugal. Mas eu não quero falar nesta noite sobre independência ou morte. Eu quero tratar de um outro assunto. Independência é morte. Independência do Senhor Jesus é morte. Nós precisamos viver na dependência, não sermos assim, na independência, vivemos como se nós não precisássemos dele. Existem, nesse outro slide, à frente existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Nessa mensagem que eu estou passando para os irmãos, existem dois caminhos nesta noite para você fazer uma escolha. Ou eu sigo na dependência do Senhor Jesus, ou eu sigo na independência do Senhor Jesus. Aí eu faço e deixo para você uma pergunta: por qual motivo você segue Jesus? Foi o que eu falei no princípio, logo na abertura. Por qual motivo você segue Jesus? Por qual motivo? O que nos trouxe até aqui?
O que nos fez ou nos faz ficar aqui durante 2 horas ouvindo falar de Jesus? O que te trouxe aqui? Será que são os louvores? Será que é porque o meu filho, de repente, teve uma participação nos embaixadores do rei? Ou você tem o prazer, sente o prazer de estar na casa do Senhor? É uma pergunta que fica para cada um de nós. Por qual motivo você segue Jesus? Pessoas o seguiam por sua fama. Pessoas seguiam Jesus por sua fama, pelos milagres. Onde o Senhor Jesus passava, por onde ele passava, multidões se aglomeravam perto dele. E neste mesmo capítulo vamos ver a multiplicação dos pães também. As pessoas sentem necessidade ainda hoje, necessidade em várias áreas ou em vários aspectos, e querem fazer uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus, considerando que o Senhor Jesus vai ajudar a sair daquela situação, ou enfermidade, ou situação financeira, ou uma incompatibilidade de opiniões dentro do casamento, no relacionamento conjugal. Então existem muitas pessoas que procuram o Senhor Jesus apenas para dirimir, para acabar com as suas dificuldades. Mas não é isso que o Senhor Jesus espera. E o Senhor Jesus, ele mesmo também chegava às vezes e declarava para aquelas pessoas: olha, vocês me seguem por causa do milagre que vocês estão vendo. Vocês me seguem porque eu estou saciando a fome de vocês. Então, pessoas o seguiam por sua fama e por muitos milagres que elas viam. E ainda hoje existem muitas pessoas que seguem o Senhor Jesus, buscam igrejas por causa de milagres. Não, nesta igreja não se realiza milagres. Então eu vou para uma igreja que os milagres acontecem. Lê do engano, por engano. Milagres acontecem aqui. Milagres ocorrem aqui na nossa igreja. Tem muitos irmãos que às vezes vêm aqui à frente, no último domingo de cada mês, no culto das respostas, mas nesses irmãos que vêm até aqui à frente, existem alguns desses irmãos que não relatam o milagre que Deus realizou na vida deles, ou que está realizando na vida de cada um deles. Então existem pessoas que vão para outras igrejas buscando milagres, buscando pessoas assim que têm fama, seguir Jesus por causa da fama. Aquela igreja tem um nome, então eu vou para aquela igreja. Então, se a sua igreja não tem um nome, algumas pessoas não procuram a tua igreja, mas as pessoas procuravam Jesus, seguiam Jesus por causa da fama e por causa dos milagres que eles viam. Jesus foi abandonado pela dureza do seu sermão. As pessoas gostam de ouvir aquilo que massageiam o seu ego. Olha, eu tenho uma promessa, Deus manda te dizer que existe uma promessa para a sua vida, que hoje você vai sair daqui. Muitas pessoas estão em busca disto. Jesus foi abandonado pela dureza do seu sermão. Pela dureza do sermão. Jesus não estava querendo massagear o ego de ninguém. Ele não queria atrair público para ele. Mas as pessoas abandonaram o Senhor Jesus por causa da dureza do sermão. Porque Jesus era enfático, ele era diretivo nas suas mensagens. Lançava uma flecha e alcançava aquelas pessoas. As pessoas que queriam ouvir. Agora, as pessoas que não queriam ouvir e se sentiam milindradas, elas abandonaram o Senhor Jesus. Saíam fora. O texto que nós lemos falava claramente a respeito dessa situação. Jesus foi abandonado pela dureza do seu sermão. E não é fácil quando nós somos confrontados. Não é fácil quando alguém fala a verdade para cada um de nós. Não é fácil. É mais fácil estar num lugar onde as pessoas vêm assim com aqueles abraços, aquelas coisas todas, com aquele ilusionismo, e nos envolve numa atmosfera até bíblica, mas faz assim um trabalho de marketing muito grande para poder envolver aquelas pessoas. E Jesus não fazia nada disso, irmãos. Jesus não precisava de fazer isto. A igreja do Senhor Jesus não precisa de fazer marketing para atrair pessoas. Então, por isso que muitas pessoas abandonaram, se afastaram de Jesus por causa do sermão dele, por causa da mensagem dele. E eu glorifico a Deus pelos pastores que nós temos aqui na igreja, pelos mensageiros aqui desta igreja,
As pessoas que vêm aqui à frente para pregar, e são pessoas que não tentam iludir, trabalhar com o nosso emocional. Porque é muito fácil, quando você começa a estudar um pouco da mente humana, é muito fácil você trabalhar e você verificar as pessoas que estão com semblante contraído, estão com semblante fechado. Então eu começo a trabalhar e as pessoas acabam chorando. Acabam chorando. Por quê? Porque eu estou na ferida, estou indo lá onde aquela pessoa está machucada, aquela pessoa está ferida. Mas quando fala assim, olha, este é o caminho, segue por aqui. Jesus fazia isso, e as pessoas, não dá para seguir ele não. Não dá para seguir ele não. Ele quer tudo certinho. Ele não tem meio termo, não tem umas voltinhas, não tem meio termo com ele, para com ele. Ele gosta das coisas certas. E o Senhor Jesus, na sua palavra, ele sempre fala diretamente a nível de salvação. Jesus fala mais sobre inferno na Bíblia do que sobre céu. Fala mais sobre inferno do que sobre céu, irmãos. E, em determinada ocasião, ele em conversa com seus apóstolos, e falou com Pedro o seguinte: arreda-te de mim, Satanás. A Pedro, um dos seus apóstolos, arreda-te de mim, Satanás. Se Pedro fosse um daqueles crentes melindrosos, eu vou embora, me chamou de Satanás, ele está pensando que ele é quem? Está pensando que ele é quem? Me chamando de Satanás? Vou embora, não quero não, estou fora. Mas Pedro ficou ali. Pedro teve seus erros, mas também teve seus acertos. Pedro permaneceu fiel ali, ao lado do Senhor Jesus, mesmo escutando uma palavra dessa. Imagine, de repente alguém fala alguma coisa e fala assim: se afaste de mim, Satanás. Os irmãos falam assim: pastor me chamou de Satanás. E Jesus chamou Pedro de Satanás, porque o Senhor Jesus queria a coisa certa. Aquela palavra naquele momento, falando assim: você está sendo inimigo do Evangelho. Você está indo na contramão do Evangelho. Aí eu quero trabalhar com os irmãos também, nesse momento, para onde iremos? Para onde iremos? Qual é a realidade atual, irmãos, das igrejas hoje? Onde tem mais barulho, onde tem mais lâmpada de neon, onde tem mais, movimento. Essa é a realidade atual das igrejas. É o que nós vemos por aí. Os irmãos visitam várias igrejas. Os irmãos não frequentam somente esta igreja, assim como visitam outras igrejas também. Então a realidade atual é esta: é criar um marketing, criar um ambiente que te atraia emocionalmente. Você, eu me sinto bem aqui. Eu me sinto bem aqui. Essa é a realidade. Para onde iremos? Vamos para a igreja, para um local que a realidade da atualidade que está acontecendo, muitos se perdem no caminho. Quantas pessoas estão em busca desses grandes movimentos e se perdem pelo meio do caminho e acabam não frequentando mais igreja nenhuma. Por quê? Elas ficam assim desiludidas por terem sido, vamos utilizar o termo, enganadas. É difícil de falar isso, falar que alguém que está num púlpito está enganando um povo, o povo de Deus, mas é uma realidade, tentando trabalhar a nossa mente, tentando, mudar a nossa maneira de pensar, e não trabalhando na verdade que está aqui na palavra de Deus. Muitos se perdem no caminho. Jesus, ele fala que ele é o único caminho. Ele não diz que ele é um dos caminhos. O que nós estamos falando, que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, é uma mensagem sobre salvação. Uma mensagem sobre salvação. Pastor, mas praticamente nós temos 90% de membros da igreja que são salvos. Eu sei que 90% dos irmãos que aqui estão são salvos. Mas tem que sempre estar falando, sempre sendo enfático que Jesus é o único caminho. Nós precisamos em todos os cultos falarmos que Jesus é o único caminho. Não precisamos aqui fazer ladainha, fazer uma série de coisas, piruletas, para que as pessoas vão dizer: estou aceitando Jesus. Mas tem que aceitar Jesus devido ao reconhecimento do seu pecado, não através de um trabalho de marketing. Então Jesus é o único caminho, Jesus é a única porta. É a única porta. Você é um príncipe do Senhor. A irmã, a princesa do Senhor.
Como que vamos nos sentir? Príncipe do Senhor. Eu me senti empoderado. Essa é a palavra do momento, empoderamento. Essa é a palavra do momento, empoderado. Então eu vou me sentir muito bem. Eu vou gostar daquilo. Olha, eu que já me sentia assim, lá no fundo do poço, a mensagem veio de encontro à minha necessidade. Deus me mostrou, me falou que eu sou uma princesa, que eu sou um príncipe. As pessoas gostam disso, irmãos. Mas quando você chega e fala que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única porta, é o único meio de salvação, as pessoas falam, que mensagem sem sal. Que mensagem sem sal. Por quê? Poxa, eu fui na igreja pensando em ouvir alguma coisa que fosse satisfazer as minhas necessidades. O que nós mais necessitamos é de salvação e convicção naquele que nos salvou, irmãos. Nós precisamos disto. É disso que nós precisamos. E é por isso que muitas igrejas continuam avançando, continuam crescendo, por causa dos marketings que são feitos, por causa dos convites que são feitos. E as pessoas vão atrás. Não tem uma convicção. Não tem uma convicção. Já fui convidado para pregar em várias igrejas, em várias denominações. Várias denominações. Para que os irmãos tenham uma ideia, está aqui a minha esposa, que não me deixa mentir, fui pregar numa igreja, até coloquei aqui numa ocasião, em que o hino oficial da igreja é aquele, é Jesus o comandante, o estandarte desta igreja. Acho que cantamos na parte da manhã. A irmã Miriam cantou na parte da manhã. O estandarte. E o pastor da igreja, ele entrava e pregava fardado, todo de branco, com um boné, não sei. Lembra disso, Terta? Está lembrado? Todo de branco e com um boné. E quando ele entrava, todos os irmãos ficavam em pé, em posição de sentido, para que o pastor estivesse entrando. Uma coisa assim. Eu fui pregar naquela igreja. E quem me convidou para pregar naquela igreja foi um engenheiro da empresa. Foi um engenheiro da igreja que era membro daquela igreja. E é difícil de entender essas coisas. Como que uma pessoa, não estou falando assim, que ele é um engenheiro, não estou menosprezando aqueles que não tiveram uma situação, uma certa facilidade de estudar, de avançar. Mas tem que ser pautado na palavra. Tudo tem que ser pautado na palavra. O que você ver, o que você ouvir, tem que estar aqui na palavra. Se não estiver na palavra, irmão, cai fora. Que é pura enganação, é enrolação. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, João 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, nós vamos fazer aqui uma campanha, fazer uma corrente, e Deus vai salvar a tua família. Vamos fazer uma corrente. Mas a tua família vai ser salva. Aquelas pessoas que compõem aquela família serão salvas pelo Senhor Jesus, não pela corrente que foi feita, ou não pelo um trabalho que foi feito por fora para tentar trazer você para a igreja. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É esta a mensagem que precisa ser anunciada nas igrejas. É isso que o Senhor Jesus quer que nós venhamos a falar na igreja que pertence a Ele. Que muitos pastores acham que a igreja é dele, ele pode falar aquilo que ele bem entender. Aquilo que ele bem entender. Mas só que nós precisamos encarar a palavra do Senhor com uma certa seriedade, aqueles que são sérios. A resposta, para onde iremos? Para onde iremos? Está logo no próximo. Para onde iremos? Estamos indo para Deus por meio de Jesus. Estamos indo para Deus por meio de Jesus. Não estamos indo para Deus através de ministérios que se levantam na igreja. Não estamos indo para a igreja devido a equipe, os propósitos que nós temos na nossa igreja, os 5 propósitos que temos na nossa igreja. Não estamos indo para o céu por causa da equipe pastoral, mas estamos indo
para Deus por meio de Jesus. Você não está aqui por causa do homem. Você não está aqui por causa do homem. Você não veio por causa do homem. Você veio por causa do Senhor Jesus. Você veio por causa de Deus. É por isso que você está aqui. E quando nós somos convidados assim, olha, vamos lá, porque vai ser uma palavra que vai trazer salvação para a sua vida. Porque naquela igreja é palavra pura. É pura palavra. Aí você vai. Mas quando você vê muitos anúncios, igual já viu esses anúncios quando vai chegando o Natal, vai chegando o Dia dos Pais, Dia das Mães, tantos anúncios que eles colocam assim, né, na televisão. Hoje em dia tem a internet aí, tem o Google da vida, o pessoal vai colocando aí as mensagens, e as pessoas vão assistindo, vão, ai que legal, ai que bonito, ai que lindo, ai eu vou, e você acaba comprando um produto e às vezes compra o produto errado. Compra o produto errado. Eu não sei se algum dos irmãos aqui já compraram alguma coisa, algum produto pela internet e chegou na tua casa o produto errado. A última que eu soube aí foi de uma senhora que comprou pneu, e o pneu que ela recebeu na casa dela, o pneu gasto, o pneu velho. Comprou pela internet. Pela internet. Às vezes acontece isso a nível de igreja também, irmãos. O evangelho é anunciado de tal forma que você acaba acreditando naquilo, se deixando envolver. Então nós estamos indo para Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus, não por causa de atrativos, não por causa disso, não por causa daquilo, mas é Jesus. É por isso que eu estou indo para o encontro com o meu Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9, nos diz assim, 10, 9, nos fala desta forma, eu não coloquei aqui no meu slide. Jesus fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Os irmãos podem estar pensando assim, pastor, mas eu conheço esse versículo, nós conhecemos esse versículo, mas será que muitos estão vivendo este versículo? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu preciso estar à disposição desta palavra. Eu preciso estar disposto a aceitar esta palavra. Foi bonito esse momento nosso aqui, um momento cívico. Foi lindo, feito pelos nossos meninos. Mas imagine se os nossos visitantes falam assim, vou voltar semana que vem naquela igreja, porque teve um momento cívico que eu achei bonito. A nossa igreja, deixa eu falar para os visitantes, a nossa igreja não vive em função, a nossa igreja não vive em função de apresentações, de envolvimentos. A nossa igreja, graças a Deus, até hoje, não vive em função de movimentos. Houve um atrativo, aquilo me chamou a atenção, eu quero voltar no próximo domingo. Você voltando no próximo domingo, com certeza você vai voltar por causa da palavra. Tem que ser a palavra que te atraiu, que você vem novamente nesta igreja, não por causa do que você viu aqui na frente. Seria fácil toda semana nós termos aqui à frente um movimento, fazemos alguma coisa diferente, temos que atrair um público, convida fulano, convida ciclano, às vezes convidamos pessoas de outras igrejas, outras pessoas que são evangélicas para vir assistir aquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja. Às vezes acontece isso. Mas o que sabe, tem que nos impactar é a palavra de Deus. Eu estou aqui por causa da palavra. E o meu foco, o meu centro é Jesus. É Jesus. O segundo ponto nessa mensagem, Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. É o próprio Jesus que afirma. O que Jesus afirma? O próprio Jesus que afirma. O que ele afirma? Novamente, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Novamente o versículo. É Jesus mesmo que afirma isto. Eu sou o caminho. Jesus fala que Ele é o caminho. Não é o pastor da igreja que é o caminho. Não é quem está aqui à frente que é o caminho. Consegui trazer 10 pessoas aqui para a igreja. Nesse mês nós tivemos um acréscimo de 20 pessoas aqui. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus.
É Deus que dá o crescimento. E quando Deus dá o crescimento, Ele não dá enchimento. Ele dá um crescimento, irmãos. Por quê? Por causa da palavra dele. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus falando. Eu não posso chegar e falar assim: olha, esse ano eu consegui batizar tantas pessoas. Esse ano eu consegui trazer tantas pessoas aqui para a igreja. Quando eu falo eu, Jesus está descendo cada vez mais. Jesus está descendo cada vez mais. Na minha consciência, na minha mente, naqueles que pensam que Deus deu essa facilidade de raciocínio, a ideia tem que ser que é Jesus que dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento. Avançando. Mesmo assim, muitos procuram outros caminhos. Não é o caminho da palavra verdadeira. Procuram outros caminhos. Nada contra que um dia você quiser migrar da sua igreja para uma outra igreja. Tenha a liberdade de fazer isso. Mas as pessoas procuram outros caminhos para poder chegar até Jesus. Agora eu alcancei a santidade que eu não consegui alcançar lá em Jardim Bom Pastor. Agora eu sei o que é ter uma comunhão com Deus. Como assim? Como assim? Que agora que você, depois de 5, depois de 10, depois de 15 anos, agora que você conseguiu ter... É difícil de entender. Mesmo assim, muitos procuram outros caminhos. E às vezes esses outros caminhos trazem algumas vantagens para nossas vidas. A Bíblia descreve em Provérbios 16, 25: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Às vezes nós imaginamos que estamos no caminho certo, mas às vezes muitas pessoas estão sendo iludidas. E nisso que eu iludo esta pessoa, eu posso iludir minha esposa, posso iludir meu esposo, posso iludir meu neto, posso iludir meu filho. Eu vou iludindo. Então há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Pensamos que estamos crescendo, pensamos que estamos avançando, pensamos que estamos, a pleno vapor. Mas é caminho às vezes de morte. É um afastamento. Às vezes fala assim: mas como é que pode, pastor, uma coisa dessa? Jesus foi bem enfático quando falou para aquela pessoa o seguinte: a pessoa fala assim: em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. Milagres aconteceram. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Às vezes achamos que, por estar dando saltos muito alto, nós estamos no top da galáxia. Nós estamos lá no topo. Mas não é isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Ele vê o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E a grande responsabilidade não está na parte de quem está sentado no banco. A responsabilidade maior é de quem está aqui na frente. Se um dia tentarem enganar aos irmãos, sou eu que estarei prestando conta a Deus. Eu estarei prestando conta a Deus. E às vezes, algumas pessoas querem ir galgando, subindo, cada vez mais, iludindo o público, os filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Após aquele sermão duro, aquele sermão diretivo, aquele sermão, aquela coisa que às vezes te machuca. Eu não sei quantos aqui já levaram um beliscão da mãe aqui do lado da costela quando era novo. Ou então aquele puxão de orelha que você ia subindo assim cada vez mais. Eu não sei quantos aqui passaram por este momento. Mas o Senhor Jesus, Ele fazia isso.
E naquele sermão que ele foi direto, pegou na ferida, pegou no ponto nevrálgico da pessoa, daquelas pessoas, alguns não aguentaram o sermão e saíram fora. Na expressão dos jovens, meteram o pé, saíram fora. Mas Pedrão falou o seguinte, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. É isso que Ele espera de cada um dos seus filhos. É isso que o Senhor Deus espera de cada uma das suas criaturas. É isso que o Senhor Jesus espera de cada um dos seus servos. Que possamos falar assim: Senhor, não tem como fugir da Tua palavra. A Tua palavra me machucou. Tua palavra me feriu. Mas é aquele ferimento para te trazer para o eixo. Trazer por eixo. Pessoas, quando sofrem de uma queimadura e vão para o hospital, para um tratamento, uma das coisas que eles fazem é raspar. Aquela parte já está quase aquela casca meio grossinha, e raspam aquilo ali. E às vezes não, aquilo dói, mas é necessário para que venha a cura, para que aquele tecido seja regenerado, se regenere e venha um tecido perfeito. Então assim é a palavra do Senhor Deus. Às vezes essa palavra nos machuca, nos confronta, mas o nosso posicionamento tem que ser igual de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E é esta palavra que o povo de Deus precisa estar ouvindo sempre. Palavra de vida eterna. Não está chamando príncipe, princesa, isso, aquilo, outro. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da palavra. Vivemos em prol da palavra. Nós temos que viver a palavra. Não precisamos viver a nível de espetáculos, irmãos. Se nós utilizássemos pelo menos 10% do que está aqui, 10%, o mundo seria totalmente diferente. Quando eu falo nós, eu falo povo evangélico. E quando eu falo povo evangélico, eu não quero nem falar o povo evangélico, eu quero dizer a liderança, os líderes, que usassem pelo menos 10% que tem nesta palavra, e tem nesses 66 livros, pelo menos 10%, o mundo estaria diferente. Mas nós utilizamos tantos recursos, tantos meios para ganhar e atrair pessoas. E o pior é que as pessoas vão. As pessoas gostam disso. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração, considerando que é mês de missões, eu estava pensando, desde o domingo passado: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Se for ler a Bíblia para cá, se for ler a Bíblia para lá, Senhor, me dá uma palavra. Às vezes você escolhe um versículo, aí você sente no coração que não é isso aqui, não é essa parte, não é isso que o Senhor Deus quer que eu fale. E durante essa semana inteira, eu estava pensando neste sermão do Senhor Jesus, trazendo uma palavra de salvação. Ele é o único caminho. E eu espero, se você entendeu a mensagem, que você tome uma decisão, mas a decisão não por causa dos atrativos que, desculpe utilizar o termo atrativo, os irmãos que participaram, desculpe utilizar esse termo, não por causa dos atrativos que tivemos aqui na frente, mas por causa da palavra. A palavra veio direto de encontro à minha necessidade. Eu preciso de salvação. Eu necessito de salvação. Eu preciso ser salvo pelo Senhor Jesus. Eu quero ser salvo pelo Senhor Jesus. E uma coisa eu posso garantir a você que nos visita, aos membros da igreja, isso não é novidade. Você não vai ver nenhum tipo de fantasia aqui na igreja. Não vai ver nenhum momento folclórico aqui na igreja para poder atrair visitantes. Você não vai ver isto. Não vai ver.
Você vai sair daqui saciado com a palavra. Os pastores, seminaristas, os mensageiros que passam por aqui. Então esta é a mensagem. Pedi ao Senhor para que estivesse falando aos irmãos nesse mês de missões e nessa semana que nós passamos, que foi o feriado de 7 de setembro. Independência é morte. Não queira deixar o Senhor Jesus de lado e seguir os atrativos do homem. Não queira. Porque ele diz, mais uma vez, eu sou o caminho. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Deus por mais esta oportunidade, por mais este domingo, por estarmos aqui na casa do Senhor, momento este que Ele concedeu a cada um de nós. Algumas pessoas gostariam de estar conosco aqui. Citar um exemplo, a irmã Beth. Ontem foi o irmão dela que esteve acompanhando a mãe lá no hospital. Está revezando. Hoje foi o dia da irmã Beth. A irmã Beth que está acompanhando a irmã dela lá no Souza Aguiar. Lá no Souza Aguiar. A irmã Beth gostaria de estar aqui. E com certeza aquela serva do Senhor está com o pensamento voltado, nesse momento, para o culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. E ela deve estar cultuando a Deus lá naquele lugar. Mas ela gostaria de estar aqui conosco. Então não desperdice nunca, nunca, os momentos que o Senhor Deus concede a cada um de nós para estarmos na casa dele. Não desperdice. Eu falo, não estou afim. Hoje, sempre tem essa expressão, hoje eu não estou afim de ir à igreja. Como? Não estou afim de ir à igreja. Como se viéssemos à igreja, estaríamos fazendo um favor ao Senhor Deus. Fazendo um favor a Deus. Aí eu tenho que ir, porque se eu não for, né? Sabe como é que é? O número de membros da igreja vai ficar pequeno. Como? Mas vir com convicção. Senhor, eu quero uma transformação na minha vida. Eu quero mudanças na minha vida. E você que ouviu esta mensagem nesta noite, que desde o princípio, quando você chegou aqui, os servos do Senhor que passaram por aqui e começaram a prestar um culto ao Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo de Deus tenha iniciado um trabalho no teu coração. Iniciado um trabalho no teu coração. E que esse trabalho seja concluído no teu coração pela palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, pela existência desta igreja aqui nesta localidade. Muito obrigado pela seriedade, ó Senhor Deus, dos teus servos, dos pastores que já passaram por aqui, ó Senhor Deus. Te louvamos, ó Senhor Deus, porque sabemos que hoje em dia há uma migração de pastores, ó Senhor Deus, tanta mudança de pastores em igreja, ó Senhor Deus. Mas eu te louvo, ó Senhor Deus, porque a tua igreja, ó Senhor Deus, aqui os membros desta igreja têm uma mente totalmente voltada para a tua palavra, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela seriedade deles, ó Senhor Deus. E mais uma vez te agradeço pelos pastores que já passaram por aqui, ó Senhor Deus. Pastores sérios. E eu espero que até a tua volta, ó Senhor Deus, continues a enviar homens sérios para esta igreja, para dirigir a tua igreja, ó Senhor Deus. E também quero colocar diante do teu altar nesta noite, ó Senhor Deus, aquela pessoa que porventura resolveu entregar a sua vida, entregar a vida a ti, ó Senhor Deus, colocar a vida diante do teu altar nesta noite, ó Senhor Deus, dizendo que só tu és o Senhor na vida dela. Muito obrigado por estas pessoas. De repente elas não tornam pública esta decisão, ó Senhor Deus, mas assentaram no seu coração, cada um assentou no seu coração, ó Senhor Deus, o desejo de te aceitar como o único e suficiente Salvador. E quem sabe, ó Senhor Deus, assentou o desejo também até de pertencer à tua igreja, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Assim como nos deste uma semana super, hiper abençoada, que possamos iniciar esta nova semana que começa hoje, ó Senhor Deus,
Que possamos ter uma semana também super abençoada por Ti, porque a Tua palavra nos promete isto, ó Senhor Deus. Não é o homem, Tu mesmo, ó Senhor Deus, nos promete isto, ó Pai. Nós Te agradecemos, nós Te suplicamos e nos dê um regresso para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós e lhes dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus.